Na mansão dos Oliveira, uma imponente residência nas colinas de São Paulo, segredos e ressentimentos estavam prestes a explodir. Nas ruas movimentadas da cidade, este encontro inesperado logo desencadearia eventos que revelariam um passado sombrio, ameaçando expor o verdadeiro poder. Mas antes de mergulharmos nesta história cheia de reviravoltas inesperadas e lições de amor e perdão, comente de onde você está vendo isto e, se gosta de histórias de superação e mistério. Uma jovem de pele morena e olhos profundos que contrastava com a palidez dos lençóis de sua cama. Aos 25 anos, Beatriz era uma mulher bonita, inteligente e compassiva, sorrindo ao lado de um homem de meia idade com olhos bondosos. Antônio, seu pai adotivo, o único que realmente a amara naquela casa. "Sinto tanta falta de você, pai", sussurrou, tocando suavemente o vidro da moldura. "Você está atrasada", disparou Regina, sua voz cortante como o fio de uma faca. "Acha que pode ficar à toa o dia todo? Não se esqueça do seu lugar nesta casa." Beatriz cerrou os punhos, mas manteve a compostura. "Bom dia, Regina. Sinto muito. Não vai acontecer de novo." "Espero que não", respondeu Regina, seu tom destilando desprezo. "Afinal, você deveria ser grata por tudo o que lhe demos. Nem todos recolhem uma criança da rua e a tratam como família." As palavras de Regina eram como dardos envenenados, projetados para ferir e humilhar. Beatriz era o único vínculo genuíno que restava a Beatriz naquela família. Apesar de ser a filha biológica de Regina, Júlia nunca compartilhara o desprezo de sua mãe por Beatriz. Pelo contrário, as duas jovens haviam forjado um laço. Observando o burburinho das pessoas, o movimento dos vendedores ambulantes, a vida pulsando em cada esquina. Foi então que ela o viu pela primeira vez. Sentado na calçada, com as costas apoiadas contra a parede de um edifício, estava um homem de aparência desleixada. Suas roupas estavam rasgadas e sujas, seu cabelo emaranhado. Mas havia algo em seus olhos que captou a atenção de Beatriz. Uma mistura de tristeza e dignidade, como se carregasse o peso do mundo sobre seus ombros. Sem pensar duas vezes, Beatriz se aproximou de uma barraca de comida próxima e comprou um pastel. Em seguida, com passo decidido, dirigiu-se ao homem. "Com licença", como se de alguma forma compartilhassem a mesma dor. "Obrigado", murmurou ele, pegando o pastel com mãos trêmulas. "Meu nome é Pedro." "Eu sou Beatriz", respondeu ela com um sorriso caloroso. "É um prazer conhecer." O que Beatriz não sabia era que este simples ato de bondade estava prestes a desencadear uma série de eventos que mudariam sua vida para sempre. Das sombras, uns olhos a observavam, tramando o próximo movimento em um jogo, seus olhos brilhando com uma luz maliciosa. Veremos quanto tempo dura sua compaixão quando ela enfrentar a realidade. O sol começava a se pôr sobre São Paulo, tingindo o céu de tons alaranjados e púrpuras. Mas para Beatriz, como se a própria casa conspirasse para sufocá-la. "Beatriz", a voz de Regina ressoou do escritório. "Venha aqui imediatamente." Com um suspiro resignado, Beatriz se dirigiu à fonte. "Saí para caminhar pela cidade", respondeu Beatriz, mantendo a calma. "Precisava de um pouco de ar fresco." Regina soltou uma risada depreciativa. "Ar fresco? Ou talvez... Acha que eu não ficaria sabendo das suas pequenas aventuras caridosas?" Regina se levantou, contornando a escrivaninha para se aproximar de Beatriz. "Mas não se preocupe, querida. Decidi que é hora de você aprender uma valiosa lição sobre a vida real." O tom adocicado de Regina não fez mais do que aumentar a inquietação de Beatriz. "O que você quer dizer?" "Oh, é muito simples", respondeu Regina, seus lábios se curvando em um sorriso cruel. "Já que você parece ter tanto interesse em ajudar os menos afortunados, decidi que você se casará com aquele mendigo que tão gentilmente alimentou hoje." Beatriz sentiu que o chão se abria sob seus pés. "O quê? Você não pode estar falando sério. Isso é uma loucura." "É mesmo?" Regina arqueou uma sobrancelha. "Acho que é perfeitamente razoável. Afinal, não é isso que você sempre quis?"
Ajudar os necessitados. Mas você não pode me obrigar a me casar com alguém que mal conheço, protestou Beatriz, sua voz tremendo de incredulidade e medo. Regina se completamente dependente dos cuidados médicos que Regina proporcionava. Você não ousaria, começou Beatriz, mas o olhar nos olhos de Regina lhe disse que sim, ela ousaria tudo. É sua escolha, querida, disse Regina, sua voz carregada de falsa doçura. Você pode se casar com seu amigo mendigo e garantir que Júlia receba os melhores cuidados, ou pode recusar e ver como eu reduzo drasticamente a atenção médica dela. O que será? Beatriz sentiu que as paredes se fechavam ao seu redor. Estava presa, encurralada pela crueldade de Regina e seu próprio amor por Júlia, com o coração... Sua mente um turbilhão de emoções. Como tinha chegado a isso? Como Regina podia ser tão cruel? Ela se dirigiu ao quarto de Júlia, precisando desesperadamente do consolo de sua irmã. Ao entrar, encontrou Júlia lendo um livro, seu rosto se iluminando ao ver Beatriz. O que houve? Perguntou Júlia, notando imediatamente a angústia no rosto de sua irmã. Beatriz desabou ao lado da cadeira de Júlia, as lágrimas finalmente correndo por suas bochechas. Entre soluços, contou tudo à sua irmã, o encontro com Pedro, a armadilha de Regina, o ultimato impossível. Júlia ouviu em silêncio, seus olhos se enchendo de lágrimas. Quando Beatriz... Encontrarei uma maneira de sair dessa, prometo. As duas irmãs se abraçaram, unidas em sua dor e em seu amor. Lá fora, a noite havia caído sobre São Paulo, e com ela, as sombras do futuro incerto que aguardava Beatriz. Em seu quarto, Regina se servia de uma taça de vinho, saboreando sua vitória. Logo, murmurou para si mesma, logo você verá seu lugar neste mundo, menina ingrata. E quando o fizer, lembrará que foi sua própria compaixão que a levou à ruína. O plano de Regina estava em andamento, e Beatriz, sem saber, estava prestes a embarcar em uma jornada que mudaria sua vida para sempre. A manhã seguinte amanheceu cinzenta e fria, como se o céu refletisse o estado de espírito de Beatriz. Com o coração pesado, ela se vestiu mecanicamente, preparando-se para o dia que mudaria sua vida para sempre. Regina esperava no vestíbulo, seu rosto uma máscara de falsa preocupação maternal. Vamos, querida, disse com voz melosa. Não vai querer fazer seu futuro marido esperar, vai? Beatriz não respondeu, limitando-se a seguir Regina em direção ao luxuoso automóvel que as esperava. Durante o trajeto, sua mente vagava entre o desespero e a incredulidade. Como tinha chegado a esta situação? Como poderia sair dela? Chegaram ao lugar onde Beatriz havia visto Pedro pela primeira vez. Para sua surpresa, ele ainda estava lá, sentado na mesma esquina, sua figura desgrenhada contrastando com o movimento da rua. Regina desceu do carro com passo decidido, Beatriz seguindo-a relutantemente. Ao se aproximarem, Pedro levantou o olhar, reconhecendo Beatriz imediatamente. Seus olhos se iluminaram por um momento, antes de se nublarem com confusão ao ver Regina. Bom dia, senhor, começou Regina, sua voz destilando uma doçura artificial. Meu nome é Regina Oliveira. E esta é minha enteada, Beatriz. Temos uma proposta para o senhor. Pedro olhou de Regina para Beatriz, claramente desconcertado. Uma proposta? Exatamente, continuou Regina. Veja bem, minha querida Beatriz ficou absolutamente encantada com o senhor desde o encontro de ontem. Tanto que deseja se casar com o senhor imediatamente. Os olhos de Pedro se arregalaram, seu olhar buscando o de Beatriz em busca de uma explicação. Mas Beatriz manteve o olhar baixo, incapaz de enfrentar a situação. Eu que não entendo, gaguejou Pedro. Mal nos conhecemos. Mas o amor à primeira vista existe, não acha? Insistiu Regina. Além disso, pense nos benefícios. Um teto sobre sua cabeça, refeições regulares, roupas limpas. Tudo o que tem que fazer é se casar com minha enteada. Pedro parecia sobrecarregado, seu olhar alternando entre Regina e Beatriz. Mas, isso é realmente o que você quer? Perguntou finalmente, dirigindo-se a Beatriz. Antes que Beatriz pudesse responder,
Regina interveio. Claro que sim. Por que outra razão estaríamos aqui? Vamos, senhor. Pedro, murmurou ele. Senhor Pedro, continuou Regina. Esta é uma oportunidade única. Não vai querer desperdiçá-la, vai? Pedro ficou em silêncio por um momento. Seu rosto uma mistura de emoções contraditórias. Finalmente, com voz baixa, respondeu. Está bem. Eu aceito. Regina bateu palmas. Seu sorriso triunfante. Excelente. Vou providenciar tudo para a cerimônia ainda hoje à tarde. Venha conosco. Vamos levá-lo para que se lave e se vista apropriadamente. Enquanto subiam no carro, Beatriz finalmente se atreveu a olhar para Pedro. Seus olhos se encontraram por um breve instante, e neles, Beatriz viu uma mistura de confusão, gratidão e algo mais que não pôde decifrar. A tarde transcorreu em um borrão de atividade. Pedro foi levado a um salão de beleza, onde foi banhado, barbeado e vestido com um terno elegante, mas simples. Beatriz, por sua vez, foi obrigada a colocar um vestido branco simples, uma paródia cruel do que deveria ter sido um dia feliz. A cerimônia foi realizada no cartório, com Regina e um par de empregados da mansão como únicas testemunhas. Beatriz e Pedro trocaram votos mecanicamente, suas palavras vazias de emoção ou compromisso real. Quando o juiz os declarou marido e mulher, Beatriz sentiu como se tivesse assinado sua sentença. Pedro, por sua vez, parecia atordoado, como se não pudesse acreditar no que estava acontecendo. De volta à mansão, Regina reuniu todos os funcionários no vestíbulo. Com um sorriso malicioso, anunciou: Apresento-lhes o senhor e a senhora. Bem, suponho que teremos que descobrir seu sobrenome, não é, Pedro? As risadas zombeteiras de alguns empregados ecoaram no salão, enquanto outros olhavam a cena com uma mistura de pena e desconcerto. Pedro ficará em um dos quartos de serviço, continuou Regina. Afinal, devemos manter as aparências, não é mesmo, querida? Acrescentou, dirigindo-se a Beatriz com falsa doçura. Naquela noite, sozinha em seu quarto, Beatriz finalmente se permitiu chorar. As lágrimas fluíam livremente enquanto ela se perguntava como sobreviveria a essa nova realidade. No quarto ao lado, separada apenas por uma parede fina, ela podia ouvir Júlia soluçando baixinho, compartilhando a dor de sua irmã. Enquanto isso, em um pequeno quarto na ala de serviço, Pedro jazia acordado, olhando para o teto. Sua mente era um turbilhão de pensamentos e emoções contraditórias. O que havia acontecido? Por que esta família o havia escolhido? E mais importante ainda, por que sentia que havia algo familiar nesta casa, nestas pessoas? À medida que a noite avançava, os três, Beatriz, Pedro e Júlia, permaneciam acordados, cada um lidando com seus próprios medos e dúvidas, sem saber que seus destinos estavam agora irrevogavelmente entrelaçados em uma trama que apenas começava a se desenrolar. Os dias seguintes ao casamento forçado foram um turbilhão de emoções e acontecimentos para Beatriz. Regina, longe de se contentar em ter manipulado o casamento, parecia empenhada em humilhar o jovem casal a cada oportunidade. Uma manhã, enquanto Beatriz ajudava Júlia com seu café da manhã, Regina entrou na sala de jantar com um sorriso malicioso. Beatriz, querida, disse com falsa doçura, não se esqueça que esta noite temos o baile beneficente da Fundação Oliveira. Você e seu marido comparecerão, é claro. Beatriz sentiu o sangue gelar. Sabia exatamente o que Regina pretendia, expô-la ao escrutínio e à zombaria da alta sociedade paulistana. Mas Regina, protestou fracamente, Pedro não está acostumado a esse tipo de evento. Talvez fosse melhor se... Bobagem, interrompeu Regina. Ele é seu marido, se não é? Deve acompanhá-la. Além disso, tenho certeza de que todos estarão ansiosos para conhecer o novo membro da família. Os convidados os olhavam e cochichavam, seus olhos cheios de curiosidade malsã e desdém mal disfarçado. Regina passeava entre os grupos, sussurrando e rindo, sem dúvida alimentando as fofocas sobre o estranho casamento de sua enteada. Olha só! E Beatriz sentiu seu coração se partir um pouco mais. Foi então que algo inesperado aconteceu.
Um homem mais velho, de aspecto distinto, aproximou-se deles com uma expressão de genuína preocupação. Desculpem, disse, dirigindo-se a Pedro, mas nos conhecemos? Só imaginação o senhor tem. Este é apenas o seu marido da minha enteada. Ninguém que o senhor poderia conhecer, garanto. Dr. Carvalho pareceu confuso por um momento, mas Regina habilmente o afastou, deixando Beatriz e Pedro sozinhos novamente. Quem era aquele homem? Perguntou Pedro em voz baixa. Dr. Carvalho, respondeu Beatriz. Um velho amigo da família. Costumava trabalhar para meu pai antes de... Sua voz se apagou, mas Pedro notou a dor em seus olhos. Pela primeira vez desde seu estranho casamento, ele sentiu uma conexão real com Beatriz, um desejo de protegê-la de alguma forma. Mais tarde, naquela noite, de volta à mansão, Beatriz esgueirou-se para a biblioteca, buscando um momento de paz. Enquanto folheava distraidamente um velho álbum de fotos, um envelope caiu no chão. Ela o pegou e, ao abri-lo, encontrou uma... Começou a ler. Minha querida Beatriz, se você está lendo isto, é porque já não estou mais com vocês. Há tanto que eu gostaria de lhe dizer, tanto para explicar, mas o mais importante é isto. Nunca duvide de quanto eu a amei. Desde o momento em que a vi naquele orfanato, soube que você era minha filha. Não importa o que Regina ou qualquer outro diga, você é uma Oliveira em todos os sentidos que importam. Sei que Regina não aprovou sua adoção, mas espero que com o tempo ela aprenda a vê-la como eu a vejo. Uma jovem maravilhosa, compassiva e forte. Não deixe que ninguém a faça se sentir menos por sua origem ou pela cor de sua pele. Você é um tesouro, Beatriz, e um dia o mundo verá isso. Cuide de Júlia por mim. Vocês duas são a luz da minha vida, e sei que juntas poderão superar qualquer adversidade. Ama-te sempre. Papai. As lágrimas corriam pelas bochechas de Beatriz enquanto ela abraçava a carta contra o peito. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu uma centelha de esperança, uma lembrança de que uma vez foi verdadeiramente amada e valorizada. Enquanto isso, em seu pequeno quarto, Pedro olhava pela janela, sua mente cheia de fragmentos de memórias que não conseguia juntar. A mansão, os rostos de algumas pessoas, até mesmo certos sons e cheiros. Tudo lhe parecia estranhamente familiar. Por quê? O que significava tudo isso? E em sua suíte luxuosa, Regina tomava uma taça de vinho, seu rosto tenso enquanto falava ao telefone em voz baixa. Sim, foi por pouco. Carvalho quase o reconheceu. Não se preocupe. Cuidarei para que ninguém descubra a verdade. Afinal, mantive esse segredo por anos. Não deixarei que um mendigo com amnésia arruine tudo agora. Ela desligou o telefone e olhou pela janela, seus olhos brilhando com uma mistura de determinação e medo. O jogo estava se tornando perigoso, mas Regina estava decidida a manter o controle. Não importava o custo. Os dias se transformaram em semanas, e pouco a pouco, uma rotina desconfortável se estabeleceu na mansão Oliveira. Beatriz continuava cuidando de Júlia e realizando suas tarefas habituais, enquanto Pedro se adaptava desajeitadamente à sua nova vida, realizando trabalhos menores ao redor da propriedade sob o olhar depreciativo de Regina. Uma tarde, enquanto Beatriz ajudava Júlia no jardim, notaram Pedro lutando com alguns vasos pesados. Sem pensar duas vezes, Beatriz se aproximou para ajudá-lo. Deixe-me dar uma mão, ofereceu, pegando o outro lado do vaso. Pedro olhou para ela surpreso, mas agradecido. Obrigado, murmurou, por um momento. Suas mãos se roçaram, e ambos sentiram uma estranha faísca de conexão. De sua cadeira de rodas, Júlia observava a cena com uma mistura de curiosidade e preocupação. Pedro, chamou suavemente. Por que você não se junta a nós? Estávamos prestes a tomar um chá. O convite pegou tanto Pedro quanto Beatriz de surpresa, mas ambos aceitaram. Enquanto compartilhavam o chá no jardim, uma conversa genuína começou a fluir entre os três. Pedro falou de fragmentos de seu passado que conseguia lembrar, de sua vida nas ruas e da confusão que sentia em sua nova situação. Às vezes, confessou, sinto que há algo mais,
Algo que não consigo lembrar, como se uma parte de mim estivesse perdida. Beatriz e Júlia trocaram olhares de compreensão. Nós entendemos, disse Júlia suavemente. Às vezes, a vida nos coloca em situações que não podemos controlar. Enquanto conversavam, Regina os observava da janela de seu escritório, seu rosto contorcido em uma careta de desgosto. A proximidade que começava a se desenvolver entre Beatriz, Pedro e Júlia não lhe agradava nem um pouco. Naquela noite, durante o jantar, Regina decidiu pôr em prática um novo plano para semear a discórdia. Pedro, disse com falsa doçura, notei que você tem estado bastante ocioso ultimamente. Acho que é hora de você começar a ganhar o pão. Pedro olhou para ela confuso. Mas eu tenho trabalhado no jardim. Oh, não me refiro a essas tarefas insignificantes, interrompeu Regina. Falo de um trabalho de verdade. Providenciei para que você comece a trabalhar na construção amanhã. Afinal, esse é o tipo de trabalho adequado para alguém da sua posição. Beatriz sentiu a raiva borbulhar dentro dela. Regina, você não pode. Oh, mas posso sim, querida, cortou Regina. A menos que você queira que eu reconsidere os arranjos médicos de Júlia. O silêncio caiu pesadamente sobre a mesa. Pedro, sentindo a tensão, falou suavemente. Tudo bem, Beatriz, eu aceito o trabalho. Mais tarde naquela noite, incapaz. Apenas mais sons de movimento frenético. Beatriz, temendo que algo estivesse errado, abriu a porta. Encontrou Pedro sentado no chão, rodeado de papéis rabiscados. Seu rosto estava pálido e suado, seus olhos desfocados. Pedro, o que está acontecendo? Perguntou Beatriz, ajoelhando-se ao lado dele. Lembranças, murmurou ele. Fragmentos. Não consigo juntá-los, mas sei que são importantes. Beatriz pegou um dos papéis. Nele, Pedro havia desenhado toscamente o que parecia ser o contorno da mansão Oliveira. Você já esteve aqui antes? Perguntou Beatriz, seu coração batendo forte. Pedro negou com a cabeça, frustrado. Não sei, talvez. Tudo é tão confuso. Num impulso, Beatriz pegou sua mão. Vou ajudá-lo, prometeu. Vamos descobrir a verdade juntos. Por um momento, eles se olharam nos olhos, uma compreensão silenciosa passando entre eles. Pela primeira vez desde seu casamento forçado, ambos sentiram que já não estavam mais sozinhos nesta luta. Enquanto isso, em seu quarto, Regina falava novamente ao telefone em sussurros urgentes. As coisas estão se complicando. Sim, parece que ele está começando a se lembrar. Não podemos permitir que isso aconteça. Teremos que acelerar nossos planos. Ela desligou o telefone e se aproximou de seu cofre. Dele. Extraiu uma velha fotografia que mostrava um menino pequeno, surpreendentemente parecido com Pedro, junto a um homem que se parecia muito com o Dr. Os Carvalho. Não deixarei que você destrua tudo pelo que trabalhei, murmurou Regina, olhando para a foto com uma mistura de ódio e medo. Não importa o que eu tenha que fazer. Lá fora, a lua cheia iluminava a mansão Oliveira, seus raios prateados revelando sombras e segredos que logo viriam à tona, mudando para sempre as vidas de todos os envolvidos. É de 20 anos atrás. Fala sobre o desaparecimento de um menino chamado Lucas Oliveira, filho de um empresário proeminente. Pedro se aproximou, seus olhos percorrendo rapidamente o artigo. Seu rosto empalideceu ao ver a fotografia que o acompanhava. Um menino pequeno que era sua imagem viva. Esse sou eu, murmurou, sua voz mal audível. Beatriz sentiu o coração dar um salto. Você tem certeza? Pedro assentiu lentamente. É como se uma névoa estivesse se levantando. Lembro de uma casa grande, muito parecida com a mansão Oliveira, e de um homem, meu pai. Antes que pudessem... Beatriz e Pedro retornaram à mansão. Ao entrarem, encontraram Regina esperando-os no vestíbulo, seu rosto uma máscara de fúria mal contida. O que vocês acham que estão fazendo? Sibilou Regina, investigando o passado. Será que não entendem que algumas coisas é melhor deixar enterradas? Beatriz deu um passo à frente, reunindo toda a sua coragem. Não, Regina, chega de segredos.
Pedro merece saber a verdade sobre seu passado. E eu mereço saber por que você tem sido tão cruel comigo todos esses anos. Regina soltou uma risada amarga. Cruel? Você acha que eu fui cruel? Você não tem ideia do que é a verdadeira crueldade, menina. Nesse momento, Júlia apareceu em sua cadeira de rodas, seu rosto pálido, mas determinado. Chega, mãe. É hora de todos nós sabermos a verdade. Regina olhou para sua filha, surpresa com sua intervenção. Por um momento, pareceu que ela iria explodir novamente. Mas então, como se toda a energia a abandonasse de repente, ela desabou em uma cadeira próxima. Muito bem, disse com voz cansada. Vocês querem a verdade? Aqui está. Com palavras entrecortadas, Regina começou a desenredar uma história que havia mantido oculta por décadas. Pedro, ou melhor, Lucas, começou. Você é o filho de Carlos Oliveira, o primeiro marido de Antônio. Carlos era um homem poderoso e cruel. Quando ele morreu em um acidente, Antônio, que era seu sócio, se casou comigo para me proteger e proteger você, Lucas. Mas eu estava ressentida. Ressentida com Carlos por anos de abuso, ressentida com Antônio por sua bondade que me fazia sentir ainda mais. Disse a Antônio que você havia sido sequestrado. Pedro, ou Lucas, ouvia em choque, fragmentos de memórias finalmente se encaixando em sua mente. Regina continuou. Anos depois, Antônio adotou Beatriz. Eu não pude suportar. Vê-la me lembrava constantemente minha culpa, meu crime. Por isso fui tão dura com você, Beatriz. Não era por sua causa, era por mim. Por minha própria incapacidade de enfrentar o que eu tinha feito. O silêncio que se seguiu à confissão de Regina foi ensurdecedor. Beatriz, Pedro e Júlia olhavam para ela, tentando processar a magnitude do que acabavam de ouvir. Finalmente, Pedro falou, sua voz trêmula. Então, todo esse tempo, eu tenho sido parte desta família. E você, disse, voltando-se para Beatriz, é minha irmã adotiva. Beatriz assentiu lentamente, sua mente girando com as implicações de tudo isso. Mas por que você nos obrigou a nos casar? Perguntou a Regina. Regina baixou o olhar, envergonhada. Quando vi Pedro na rua, o reconheci imediatamente. Entrei em pânico. Pensei que se casar... É hora de fazer as coisas do jeito certo. Regina olhou para sua filha, depois para Beatriz e Pedro. Vocês têm razão. Vivi com esse segredo, com essa culpa, por tempo demais. É hora de enfrentar as consequências, deixando espaço para um futuro incerto, mas cheio de possibilidades. Os dias que se seguiram à revelação de Regina foram um turbilhão de emoções e mudanças na mansão Oliveira. A verdade, embora dolorosa, havia aberto a porta para uma nova dinâmica entre os membros desta complicada família. Pedro, agora consciente de sua verdadeira identidade como Lucas Oliveira, lutava para reconciliar suas memórias fragmentadas com sua nova realidade. Beatriz, por sua vez, se debatia entre o alívio de finalmente entender a origem do desprezo de Regina e a confusão sobre seu relacionamento com Pedro. Uma manhã, enquanto tomavam café da manhã todos juntos, uma novidade em si mesma, Regina tomou uma decisão que surpreendeu a todos. Estive pensando, começou, sua voz carregada de uma humildade pouco característica, e acho que é hora de fazermos as coisas do jeito certo. Lucas, disse, dirigindo-se a Pedro, você merece recuperar seu lugar nesta família e na sociedade. Vou anular seu casamento com Beatriz e começarei os trâmites para restaurar sua identidade legal. O silêncio que se seguiu foi quebrado por Júlia. Mãe, isso é... Se isso significa perder minha posição, que assim seja. Pedro, ainda preparando documentos e estratégias para restaurar a identidade de Lucas e desfazer o casamento forçado. A notícia de que o herdeiro perdido dos Oliveira havia sido encontrado se espalhou rapidamente pelos círculos sociais de São Paulo, gerando uma onda de curiosidade e especulação. Em meio a tudo isso, Beatriz e Lucas, como agora preferia ser chamado, encontraram momentos para conversar em particular, processando juntos as reviravoltas dramáticas em suas vidas.
Uma tarde, sentados no jardim, Lucas pegou a mão de Beatriz. Sabe, apesar de tudo o que foi estranho e doloroso em nossa situação, sou grato por ter te conhecido. Você me mostrou bondade quando ninguém mais o fez. Beatriz sorriu suavemente. E você me deu esperança quando eu mais precisava. Talvez tudo isso tivesse que acontecer para que pudéssemos nos encontrar e curar juntos. Enquanto isso, Regina trabalhava incansavelmente para fazer as pazes com seu passado. Com a ajuda de Júlia, começou a organizar uma fundação dedicada a ajudar crianças em situação de rua e famílias em risco. Uma tentativa de redimir suas ações passadas, fazendo algo positivo pela comunidade. Uma noite, Regina chamou todos ao seu escritório. Com lágrimas nos olhos, entregou um envelope para cada um. Isso é para vocês, disse com voz trêmula. São cartas que Antônio escreveu para cada um de vocês antes de morrer. Eu as guardei todos esses anos, covarde demais para enfrentar a verdade que elas continham. Com mãos trêmulas, cada um abriu seu envelope. As palavras de Antônio, cheias de amor, perdão e esperança, ecoaram na sala enquanto liam em silêncio. A carta de Lucas falava de um pai que nunca deixou de procurá-lo, que sempre manteve a esperança de encontrá-lo algum dia. A de Beatriz reafirmava o amor incondicional que Antônio sentiu por ela desde o momento em que a adotou. Para Júlia, havia palavras de orgulho e encorajamento, instando-a a nunca deixar que sua condição limitasse seus sonhos. E para Regina, surpreendentemente, havia perdão. Antônio, em suas últimas palavras, expressava sua compreensão pelas ações de Regina, motivadas pelo medo e pela dor, e sua esperança de que um dia ela encontrasse paz e redenção. Quando terminaram de ler, não havia um olho seco na sala. Naquele momento, unidos pelo amor de um homem que havia visto o melhor em cada um deles, sentiram que algo fundamental havia mudado. As barreiras que os haviam separado por tanto tempo começavam a desmoronar. Regina, com voz embargada, mas determinada, falou: Sei que não posso apagar o passado, mas se vocês me derem a oportunidade, gostaria de tentar ser a mãe e a pessoa que Antônio sempre acreditou que eu poderia ser. Lucas, Beatriz e Júlia se entreolharam. E depois olharam para Regina. Em seus olhos havia cautela, mas também um vislumbre de esperança. O caminho para a cura seria longo e difícil, mas pela primeira vez em muito tempo, parecia possível. Enquanto a noite caía sobre a mansão Oliveira, uma sensação de mudança pairava no ar. Os segredos haviam sido revelados, as verdades enfrentadas. Agora, unidos por um passado compartilhado e a promessa de um futuro a ser construído, esta família pouco convencional dava seus primeiros passos em direção à redenção e à reconciliação. Os meses seguintes foram um período de transição e adaptação para todos os habitantes da mansão Oliveira. A verdade, embora dolorosa, havia aberto o caminho para a cura e o perdão. Lucas, agora oficialmente reconhecido como o herdeiro perdido dos Oliveira, mergulhou no aprendizado dos negócios da família. Com a ajuda de Beatriz, que vinha administrando grande parte das operações nos últimos anos, começou a se familiarizar com o império que agora era parcialmente seu. Não é? A palavra família ressoou entre eles, carregada de novos significados e possibilidades. Enquanto isso, Regina trabalhava incansavelmente na fundação que havia criado. Com a ajuda de Júlia, que trazia uma perspectiva fresca e compassiva, a fundação começou a fazer um impacto real na comunidade. Regina, pela primeira vez em anos, sentia que estava fazendo algo verdadeiramente significativo. Um dia, enquanto Regina e Júlia retornavam de uma visita a um dos centros comunitários que haviam estabelecido, Júlia notou lágrimas nos olhos de sua mãe. "Mãe, você está bem?" perguntou, preocupada. Regina sorriu através das lágrimas. "Sim, querida. É só que, pela primeira vez em muito tempo, me sinto em paz. Como se finalmente estivesse fazendo a coisa certa." Júlia pegou a mão de sua mãe. "Você está fazendo, mãe. Você está mudando vidas, incluindo as nossas.
Em casa, as dinâmicas familiares continuavam evoluindo. Os jantares, antes tensos e silenciosos, haviam se tornado momentos de conexão e conversa. Uma noite, durante um desses jantares, Lucas propôs uma ideia que pegou todos de surpresa. "Estive pensando", começou, "em como podemos honrar a memória de Antônio e, ao mesmo tempo, olhar para o futuro. O que acham de renomearmos a empresa? Em vez de Oliveira Empreendimentos, poderíamos chamá-la de Fundação Antônio Oliveira. Combinaríamos o negócio com o trabalho beneficente, garantindo que uma parte significativa de nossos lucros seja destinada a causas sociais." O silêncio que se seguiu foi quebrado por Regina. "Acho que é uma ideia maravilhosa, Lucas. Antônio ficaria orgulhoso." Beatriz assentiu com entusiasmo. "Poderíamos focar nossos esforços em educação e apoio para crianças em situação de rua. Dar a elas as oportunidades que Lucas não teve quando..." Sua voz falhou, ciente da delicadeza do tema. Lucas sorriu para ela, grato por sua consideração. "Exatamente. Transformar nossa dor em algo positivo para os outros." Júlia, com os olhos brilhando de emoção, acrescentou: "E poderíamos incluir programas para pessoas com deficiências. Tornar a cidade mais acessível e inclusiva." Enquanto discutiam os detalhes, Regina observava sua família com uma mistura de orgulho e remorso. Como ela pôde ser tão cega por tanto tempo? Como não viu o potencial de bondade e união que existia entre eles? Os dias seguintes foram um turbilhão de atividade. A transformação da empresa na Fundação Antônio Oliveira tornou-se o projeto que uniu a família como nunca antes, trabalhando juntos, cada um contribuindo com suas forças únicas. Começaram a dar forma a uma visão que honrava o passado, enquanto construía um futuro melhor. Lucas, com sua experiência em primeira mão nas ruas, trazia uma perspectiva inestimável sobre as necessidades reais das comunidades marginalizadas. Beatriz usava suas habilidades administrativas e sua compaixão para projetar programas eficazes e sustentáveis. Júlia se tornou a voz da inclusão, garantindo que todas as iniciativas fossem acessíveis para pessoas com deficiências. E Regina, surpreendendo a todos, provou ser uma negociadora habilidosa, usando suas conexões para conseguir apoio e recursos. Uma tarde, enquanto revisavam as plantas para um novo centro comunitário, Beatriz, seu rosto iluminado pela paixão de criar algo significativo. Júlia estava explicando animadamente suas ideias para tornar o centro mais acessível, e Regina, para sua surpresa, ouvia atentamente, fazendo anotações e perguntas perspicazes. Naquele momento, enquanto o sol se punha sobre São Paulo, banhando a mansão Oliveira em um cálido resplendor dourado, Beatriz soube que, apesar de todas as dores e lutas do passado, eles haviam encontrado algo precioso, uma segunda chance de ser a família que sempre deveriam ter sido. A transformação de Oliveira Empreendimentos na Fundação Antônio Oliveira não foi isenta de desafios. À medida que a notícia se espalhava pelos círculos empresariais de São Paulo, a família enfrentou ceticismo e resistência de alguns setores. Uma manhã, Lucas entrou na sala de jantar com o senho franzido, segurando o jornal do dia. "Olhem isso", disse, estendendo o jornal sobre a mesa. A manchete dizia: "Loucura ou estratégia? A polêmica. Decisão dos Oliveira." Beatriz leu o artigo em voz alta, que questionava a sensatez de combinar uma empresa lucrativa com uma fundação beneficente, sugerindo que poderia ser o fim do Império Oliveira. Regina, surpreendendo a todos, foi a primeira a falar. "Não deixem que isso os desencoraje. Lembrem-se por que estamos fazendo isso. Não se trata apenas de negócios, trata-se de fazer o que é certo." Lucas assentiu, apertando suavemente a mão de Beatriz. "Regina tem razão. Sabíamos que não seria fácil, mas vale a pena lutar por isso." Júlia, com determinação em sua voz, acrescentou: "Além disso, quem disse que não podemos ser bem-sucedidos e fazer o bem ao mesmo tempo? Vamos mostrar a eles que estão errados." Motivados por essa unidade familiar recém-descoberta, eles redobraram seus esforços. Beatriz e Lucas passavam longas horas em reuniões com investidores e parceiros,
explicando sua visão e como planejavam tornar o novo modelo sustentável e benéfico para todos. Regina, por sua vez, usou suas conexões sociais para organizar eventos de arrecadação de fundos, surpreendendo a todos com sua habilidade de converter até mesmo os céticos mais duros em defensores apaixonados da causa. Júlia se tornou o rosto público da fundação, dando entrevistas inspiradoras e compartilhando histórias de como os programas da fundação estavam mudando vidas. À medida que os meses passavam, os resultados começaram a falar por si. O primeiro centro comunitário da Fundação Antônio Oliveira abriu suas portas, oferecendo educação, atendimento médico e oportunidades de emprego para centenas de pessoas necessitadas. Um dia, enquanto supervisionavam a inauguração de um novo programa de capacitação profissional, Lucas se virou para Beatriz com um sorriso. Sabe, acho que finalmente entendo o que Antônio queria para todos nós. Não se tratava apenas de dirigir um negócio bem-sucedido, mas de criar um legado de bondade. Beatriz assentiu, sentindo um calor em seu coração. É verdade. E olha o que conseguimos juntos. Tenho certeza de que ele estaria orgulhoso de todos nós. Naquela noite, na mansão, a família se reuniu para um jantar de celebração. Regina, com lágrimas nos olhos, ergueu sua taça. A Antônio, disse, cuja visão e amor nos guiaram até aqui, e a nós por termos encontrado o caminho de volta uns aos outros. Enquanto brindavam, cada um refletiu sobre a jornada que os havia trazido a este momento. Lucas, que tinha passado de um homem sem teto a um líder compassivo. Beatriz, que havia encontrado a força para perdoar e a coragem para liderar. Júlia, cuja determinação havia inspirado todos ao seu redor. E Regina, que havia encontrado redenção através do serviço aos outros. No entanto, ainda deixavam cicatrizes. Uma noite, enquanto Beatriz caminhava pelo jardim, encontrou Lucas sentado sozinho, olhando para as estrelas. "Você está bem?" perguntou, sentando-se ao lado dele. Lucas suspirou. Só estava pensando em tudo o que aconteceu. Às vezes ainda tenho dificuldade em acreditar que esta é minha vida agora, que tenho uma família, um propósito. Beatriz pegou sua mão. Eu sei. Tem sido uma jornada incrível para todos nós. Beatriz, disse Lucas, virando-se para olhar nos olhos dela, quero que você saiba que, aconteça o que acontecer, sou grato por ter você em minha vida. Não apenas como família, mas como algo mais. O coração de Beatriz deu um salto. Será que Lucas estava sugerindo o que ela pensava? Antes que pudesse responder, um grito da casa os assustou. Era a voz de Regina, carregada de pânico. Júlia! Socorro! Lucas e Beatriz se entreolharam por um segundo. O momento interrompido, mas não esquecido, antes de correrem para a casa. O que encontraram lá mudaria mais uma vez o curso de suas vidas, testando os laços que haviam forjado e a força de sua recém-descoberta unidade familiar. Lucas e Beatriz irromperam na casa, seus corações batendo freneticamente. Encontraram Regina no chão do escritório, segurando Júlia, que parecia ter sofrido um colapso. "Chamem uma ambulância", gritou Regina, sua voz quebrada pelo medo. Enquanto Lucas se apressava em chamar os serviços de emergência, Beatriz se ajoelhou ao lado de Júlia, pegando sua mão. "Aguente firme, Ju", sussurrou. "Estamos aqui com você." Os minutos que se seguiram foram um borrão de atividade frenética. A ambulância chegou e Júlia foi rapidamente levada para o hospital. A família seguiu no carro de Lucas, o silêncio no veículo carregado de preocupação e medo. No hospital, as horas de espera pareceram eternas. Regina andava de um lado para o outro, sua fachada de controle completamente destruída. Lucas e Beatriz permaneciam unidos, oferecendo conforto mútuo em silêncio. Finalmente, o médico saiu para falar com eles. O diagnóstico era grave. A condição de Júlia havia piorado significativamente e ela precisaria de um tratamento experimental que só estava disponível no exterior. "O tratamento é caro e arriscado", explicou o médico, "mas pode ser a melhor chance dela." Regina, com determinação em sua voz, declarou:
Faremos o que for necessário. Dinheiro não é problema. Foi então que a realidade os atingiu. Grande parte dos recursos da família agora estava destinada à fundação. O tratamento de Júlia exigiria uma soma considerável que poderia colocar em risco tudo o que haviam construído. Lucas e Beatriz trocaram olhares. Sem dizer uma palavra, ambos sabiam o que tinham que fazer. Usaremos os fundos da fundação, disse Lucas. Júlia é mais importante que qualquer projeto. Beatriz assentiu, mas Regina o surpreendeu a todos. Não, disse firmemente. Não podemos fazer isso. Júlia nunca aprovaria. Fizemos uma promessa à comunidade e devemos mantê-la. Mas, mãe, protestou Beatriz, estamos falando da vida da Júlia. Regina pegou as mãos de Beatriz e Lucas. Eu sei. E é por isso que vou vender todas as minhas ações e propriedades pessoais. É o mínimo que posso fazer depois de todo o mal que causei. O gesto de Regina comoveu profundamente a todos. Era a prova final de sua transformação, de seu verdadeiro arrependimento e amor por sua família. Os dias seguintes foram um turbilhão de atividade. Enquanto Júlia se preparava para a viagem, a família trabalhou incansavelmente para reunir os fundos necessários, sem comprometer a missão da fundação. A notícia da situação de Júlia se espalhou rapidamente e, para surpresa de todos, a comunidade... Esse apoio inesperado não apenas ajudou financeiramente, mas também demonstrou o impacto real que a Fundação Antônio Oliveira havia tido na vida das pessoas. Na noite anterior à viagem de Júlia, a família se reuniu em seu quarto de hospital. Júlia, embora fraca, sorria. Estou tão orgulhosa de todos vocês, disse suavemente. Vocês transformaram nossa família em algo lindo, algo que vai além do sangue ou do sobrenome. Regina, com lágrimas nos olhos, abraçou sua filha. Você nos ensinou o verdadeiro significado do amor e da força, minha menina. Lucas e Beatriz, de mãos dadas, assentiram em silêncio. Naquele momento, Beatriz soube que não importava o que o futuro, mas para toda a comunidade que os havia apoiado. Em uma tarde quente de primavera, a família Oliveira organizou uma grande celebração no jardim da mansão. Eles estavam lá não apenas para celebrar a recuperação de Júlia, mas também para comemorar o primeiro aniversário da Fundação Antônio Oliveira. Enquanto observava ao seu redor, Beatriz viu Lucas brincando com as crianças do centro comunitário. Regina conversando animadamente com alguns dos beneficiários dos programas da Fundação. E Júlia, radiante em sua cadeira de rodas, cercada de amigos e admiradores. Naquele momento, Lucas se aproximou de Beatriz, pegando sua mão. Não apenas por sangue ou papel, mas por escolha. Uma família que se estende além de nós mesmos, que abraça toda uma comunidade. Beatriz sentiu seu coração se encher de emoção. Você tem razão, disse, apoiando sua cabeça no ombro de Lucas, e pensar que tudo começou com um simples ato de bondade. Enquanto o sol se punha sobre a mansão Oliveira, banhando a cena em um cálido resplendor dourado, Beatriz refletiu sobre a incrível jornada que os havia trazido até ali. Da tragédia e da dor haviam surgido o amor, a compaixão e um propósito compartilhado. A família Oliveira havia encontrado seu verdadeiro legado, um que ia além do dinheiro ou do status social. Eles haviam descoberto o poder transformador do amor, do perdão e da unidade. E enquanto Beatriz olhava para Lucas, viu em seus olhos um futuro cheio de possibilidades, um futuro que enfrentariam juntos, como família, no sentido mais amplo e belo da palavra.